Bom dia a todos, amados irmãos, graça e paz. Bom dia. Convido-vos então a todos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 11. Do verso 20 ao 24 vai ser este o nosso texto de hoje. Foi recordado a semana passada que entramos num bloco, não é, de ação, é o bloco de ação do capítulo 11 ao 13. Mateus tem o seu relato estruturado assim: discurso de Jesus e a ação, discurso, ação. Então temos este bloco do 11 ao 13. O capítulo 11 e 12 também recordar que evidencia então o início de momentos das incompreensões e hostilidades, não é? A rejeição, a oposição. Eu dei como título à pregação Rejeição e Juízo. Rejeição e Juízo. Se recordam também, a semana passada, o Pedro, referindo o capítulo 13, versos 13 e 15, faz referência à profecia de Isaías, esses versículos, disse que Jesus como que fecha a porta. As parábolas ditas por Jesus, a partir então do capítulo 13, só serão compreendidas por aqueles que creem em Jesus e são transformados por Ele, e só esses compreendem. Mas para os outros, perante a obstinada rejeição a Jesus e ao seu Evangelho, a porta fechar-se-á, e muitos que até viram milagres e ouviram a palavra da salvação e ainda assim mantêm a sua distância ao Evangelho, à boa nova da salvação, à revelação de Deus, no dia do juízo serão o rigor adequado no seu julgamento. A passagem de hoje alerta-nos para isto. Será tida em conta esta rejeição deliberada. Mesmo vendo e ouvindo a revelação de Deus, rejeitam-na por causa de seus corações incrédulos, corações endurecidos. Também na passagem de hoje vamos ver que Jesus, de uma forma enérgica, áspera, faz uma repreensão dura a 3 cidades ali na zona, na região da Galileia, e compara-as a outras 3 que são o exemplo da hostilidade arrogante contra Deus e contra o seu povo. Exemplos de perversidade e imoralidade, ou seja, eram cidades inimigas, povos inimigos de Deus. E esta comparação por si só ela é vergonhosa, mas Jesus vai mais fundo na sua repreensão, dizendo que haverá mais rigor no julgamento das cidades da região da Galileia do que às cidades dos gentios inimigas de Deus. Na semana passada, a exortação final foi para que decidamos ouvir, de ouvidos abertos, em vez de arranjar desculpas. Pois se ouvimos, se estamos próximos da revelação de Deus e a rejeitamos, o juízo será mais severo para estes do que para aqueles que estão longe de Deus. Hoje Jesus fala-nos da oportunidade que não pode ser perdida. Cada vez, amados, que ouvimos a palavra de Deus, a revelação de Deus escrita, somos confrontados com esta decisão. Ouvimos e somos transformados, ou ouvimos e mantemos nossos corações endurecidos e rejeitamos, não é? Arranjamos desculpas para que a consciência não pese, mas na verdade estás a rejeitar a palavra da salvação. Recordemos que a porta fechar-se-á. É tempo de levar Deus a sério, pois o juízo será certo, como Jesus nos recorda hoje na passagem. E vamos então ler o nosso texto. Mateus 11, capítulo 20. Penso que já todos abrimos. Diz assim a palavra de Deus. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo facto de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até ao céu?
descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Até aqui a palavra do Senhor. Então, duas verdades quero trazer para nós hoje. Primeiro, quanto mais próximo do Senhor, mais a necessidade ou a obrigação de arrependimento. Esta é a primeira. E segunda, a gravidade da rejeição da graça e a certeza do juízo. Passou então Jesus a increpar, diz verso 20. E increpar é repreender asperamente. Outras versões dizem mesmo repreender. Ou seja, Jesus não levou uma retórica bonita àquelas cidades, agradáveis ao ouvido, mas uma censura severa. Entendemos que Mateus quis passar a mensagem de que Jesus, agora perante a rejeição do povo, ele faz não uma mera advertência ou um aviso, mas repreende severamente aqueles que, ouvindo e vendo as suas obras, não se arrependem e não se arrependeram. Passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. É importante perceber a importância dos milagres no ministério de Jesus. Os numerosos milagres que Jesus operou foram públicos. Havia muita gente a assistir às curas milagrosas, espetaculares, que Jesus fez. Jesus fez coxos andar, cegos ver, leprosos a serem limpos, endemoniados a serem libertos, até dando vida a mortos. Nos lembramos a filha de um chefe, entre outros milagres que podemos ver no capítulo 8. Apesar de muitos assistirem aos milagres de Jesus, grande parte da multidão apenas o admirava e queriam que de alguma forma Jesus trouxesse também para a vida deles alívio, não é? Alívio físico, não compreendendo assim o alcance dos milagres. Mas os milagres, eles foram assim, públicos, no meio de multidões, quase todos, não para que ficassem apenas estas multidões espantadas, maravilhadas com os seus feitos, mas porque havia um propósito fundamental. Nesses sinais e prodígios, eles eram para atestar a sua autoridade, a autoridade de Jesus. Jesus fazia aqueles milagres para mostrar com qual autoridade ele vinha. Os milagres atestavam que o poder de Jesus era de Deus, era um poder divino. Jesus era o enviado de Deus para realizasse a sua obra na terra. No relato de João vemos um homem que compreendeu bem quais as credenciais de Jesus, ou seja, com que autoridade ele realizava os milagres. E este homem foi Nicodemos. João 3:2, Nicodemos diz a Jesus: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão se Deus não estiver com ele. Nicodemos via de olhos abertos, não é? De mente esclarecida, a obra que Jesus realizara. Nicodemos teve o entendimento correto ao afirmar que Jesus foi enviado por Deus e por isso era capaz de realizar obras tão maravilhosas e poderosas. E só abrir aqui um pequeno parênteses em relação aos milagres. Esta visão esclarecida sobre estes milagres é importante ter também nos nossos dias. Jesus, ao fazer aqueles milagres, era para demonstrar que era um agente da revelação de Deus. Os milagres eram revelação do poder de Deus para um povo incrédulo, de coração endurecido. Nós, nos dias de hoje, temos uma revelação de Deus muito maior, com a sua palavra escrita, não é? Aqui temos o Novo Testamento. Jesus é a revelação última de Deus aos homens. Por isso, ao muitas vezes atribuírem milagres aos homens de hoje, é preciso ter este discernimento. Será que Deus se quer revelar através daquele homem? Ou será que aquele homem é um falso profeta? E não estou, amados, a negar
a existência de milagres nos dias de hoje. Deus tem todo o poder para curar, tem todo o poder para libertar, para restaurar qualquer enfermidade. Estou apenas a dizer que devemos ter este sentido crítico em relação à referência aos milagres em certos ambientes. Quando eles se apresentam, por exemplo, como cartaz, não é, de um culto, ou como exaltação de alguém que não seja Deus, ou tenha um propósito que não de dar glória ao nome de Deus. Devemos ter este sentido crítico. Será mesmo pelo poder de Deus? Fechando aqui o parênteses e continuando aqui no nosso primeiro versículo. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais eles operaram numerosos milagres. Porquê? Pelo facto, esta repreensão veio a estas cidades pelo facto de não se terem arrependido. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Esta era a pregação de João Batista. E continua a ser a pregação de Jesus, não é? O chamado ao arrependimento era a mensagem de Deus para o povo, para este povo de coração rebelde, um povo de dura cerviz, orgulhoso, obstinado na rebeldia. E assim como duvidaram que João Batista seria um profeta de Deus, passaram também a duvidar de Jesus como mensageiro de Deus. Muitos ficaram, sim, bem impressionados com os milagres de Jesus, com aquela demonstração de poder, mas ainda assim não reconheciam esses milagres como demonstração que Jesus era o mensageiro, o Messias enviado de Deus, ordenando para que se arrependam. Verso 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Jesus, inicialmente, nomeia estas duas cidades, às quais ele traz esta repreensão fazendo um pronúncio divino de maldição. E vemos isso quando Jesus diz os ais, ai de ti. Corazim, Betsaida e Cafarnaum também eram cidades da região da Galileia, situavam-se ali na zona norte, junto ao mar da Galileia. Recordemos que foi nesta região que Jesus iniciou o seu ministério. Em Cafarnaum era o seu, digamos assim, quartel-general. Foi lá e a partir de lá que ele iniciou o seu ministério e operou os seus primeiros milagres. Em Cafarnaum, como nas cidades vizinhas, como era o caso de Corazim e Betsaida. Também de Betsaida vieram 3 dos discípulos de Jesus, era a terra natal deles, Filipe, André e Pedro. Temos essa informação em João 1,44. Então, pelo facto destas cidades terem assistido de perto, serem confrontadas de perto com o poder e a mensagem de Jesus, ou seja, foram umas privilegiadas, podemos assim dizer, em relação a outras cidades, e ainda assim não se terem arrependido, será tido em conta no dia do juízo. E Jesus mostra esta repulsa para com estas cidades, trazendo para ela estes ais, que eram um sinal de uma espécie de maldição, não é? De condenação prévia. E o Antigo Testamento está repleto destes ais. Esta palavra era, como disse, um pronúncio de maldição, de juízo. Ai do perverso, diz Isaías 3,11. Ai dos profetas loucos, em Ezequiel 13,3. Ai do pastor inútil, Zacarias 11,17, entre muitos outros ais que podemos ler nas Escrituras, no Antigo Testamento. Mas também aqui, no Novo Testamento, vemos estes ais sendo pronunciados por Jesus, como, por exemplo, aos escribas e fariseus, um bocadinho mais à frente, em Mateus 23. Jesus condena a hipocrisia destes religiosos e diz lá, no verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isto leva-nos à segunda verdade, a gravidade da rejeição da graça e a certeza do juízo. Continua assim o nosso texto. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, diz Jesus, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido como pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom que para vós outras.
Assim também no 24, proferindo este juízo a Cafarnaum, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo com a terra de Sodoma do que para contigo. Então Jesus compara inicialmente Corazim e Betsaida, compara estas duas cidades a cidades inimigas de Deus, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades fenícias situadas a norte, junto ao mar Mediterrâneo. Vários profetas de Israel profetizaram contra estes povos. Os habitantes de Tiro e Sidom eram descritos como um povo soberbo, ganancioso, cruel. Podemos ler isso em Isaías 3, Ezequiel 26 e 28 também. Tiro era uma cidade coberta de perversidade, de luxúria, assim como Sodoma, que lemos em Gênesis 19, uma cidade que pela sua imoralidade sexual, pelo comportamento depravado, perverso dos seus habitantes, Deus fez chover sobre aquela cidade, destruiu-a com fogo e enxofre. Estas cidades eram conhecidas naquele tempo pela sua hostilidade, pela sua arrogância contra Deus e o seu povo. Os israelitas viam aquelas cidades como opostas, não é? A eles. Cidades onde Deus não teria certamente misericórdia por serem tão perversas e deliberadamente contra o Deus de Israel. Mas haverá menos rigor para estas cidades no dia do juízo, em comparação com Corazim, Betsaida e Cafarnaum, diz Jesus. Nestas cidades onde Jesus operou milagres, ali na Galileia, onde mostrou o seu poder, ensinou, levou a sua luz, o seu evangelho, a salvação de Deus, para o povo destas cidades, exigia-se mais do que nas cidades onde não foi demonstrado tanto. Verso 23, tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até ao céu, descerás até ao inferno. Os habitantes de Cafarnaum teriam este orgulho, esta vaidade de que a cidade deles se operara aqueles milagres todos. O facto de a luz ter habitado em Cafarnaum devia ter levado esta cidade ao céu e levado esta cidade ao céu. Nós estamos a falar do Messias prometido, aquele que viria livrar o povo de Deus da opressão, da morte. Ele viveu nesta cidade, demonstrou o poder, o seu poder nesta cidade, ensinou nesta cidade. Mas esta graça concedida a estes foi rejeitada. E não se levará até ao céu. Pelo contrário, o povo desta cidade continuou afundado em seus corações incrédulos. Não se arrependeram de seus pecados, mesmo estando na presença do Messias. E a consequência disso é a condenação eterna, o inferno. Amados, a pregação do Evangelho far-te-á elevar ao céu, se ouvires e reagires afirmativamente e em arrependimento te entregares a Jesus. Mas a mesma pregação pode condenar ao inferno. Se perante esta manifestação da graça de Deus, a pregação do Evangelho, o teu coração e mente se mantiverem fechados, cauterizados, endurecidos, indiferentes à graça e misericórdia de Deus. Paulo disse assim à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 2, 15 e 17, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para aqueles, os salvos, aroma de vida para a vida. Aroma de vida para a vida. Ou seja, a mesma mensagem, a mesma pregação salva uns e condena outros. Jesus então requer destas cidades onde foi manifesta a graça de Deus muito mais, porque nelas houve mais luz do que nas outras. Eles tiveram a oportunidade de estar perto de Jesus, ver de perto o poder de Jesus, ver em primeira mão, ouvir em primeira mão o Evangelho de Jesus pela boca
de Jesus. Era por isso de esperar que estas alcançassem o reino dos céus, pelo seu arrependimento sincero, mais rapidamente que qualquer outra cidade. Mas não foi assim. Elas rejeitaram a pregação de Jesus, então será mais severo para este julgamento no dia do juízo. Rejeitar a graça de Deus que está perante os nossos olhos, os nossos ouvidos, terá o rigoroso julgamento do Senhor no dia do juízo. Algumas aplicações para nós. Primeira, a exigência de Jesus sobre aqueles a quem já foi proclamado o Evangelho, ela é total. A exigência é total para aqueles que já ouviram o Evangelho da salvação. Todos aqueles que já ouviram a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que através da sua palavra conhecem os seus feitos e o seu poder, não têm desculpa para não crer. Na passagem de hoje que acabamos de ler, é-nos recordado que estar perto de Jesus não chega. Aquelas cidades tiveram o privilégio de ter a presença física do Messias. Foram inundadas com o poder e a luz de Deus, através dos milagres e do ensino de Jesus, e ainda assim não se arrependeram, não se renderam a Jesus. Amados, vir aos domingos à igreja da mesma forma não chega. Ouvir a palavra de Deus não chega. Vir ver o amor de Deus manifestar-se na comunhão dos irmãos, que é bom, certamente, não chega. Tomar a ceia não chega. Todos os meios de graça de Deus são essenciais. É verdade. Absolutamente necessários. Tanto para a salvação, não é? A pregação do Evangelho, porque de outra forma não conhecíamos a mensagem e não éramos atraídos a ela, como para a santificação do crente. Mas é necessário o arrependimento sincero. É necessário, como Moisés já disse aqui, a vida, evidenciar esses frutos do arrependimento. E se assim for, Jesus operará o maior milagre que podemos contemplar. O milagre de que Ele opera no coração daqueles que creem no seu nome verdadeiramente, fazer-te cidadão do reino dos céus. Jesus hoje, através desta passagem, está-te a dizer mais uma vez: arrepende-te. O reino dos céus está próximo. E está próximo não é amanhã nem depois, está próximo, aqui, à tua frente. A luz de Deus está aqui pronta a iluminar a tua vida. Vem, aproxima-te e recebe a salvação que só há em Jesus. Corazim, Betsaida e Cafarnaum perderam a sua oportunidade. E Jesus é bem claro na sua repreensão a estas cidades. Haverá julgamento severo para elas no dia do juízo. Assim também será, amados, para todo aquele que na presença da graça de Deus rejeita essa mesma graça. Segunda aplicação, a certeza da severidade do julgamento para aqueles que rejeitam Jesus. Haverá menos rigor para Tiro, Sidom e Sodoma, diz-nos o texto, do que para as outras cidades onde a luz de Deus se fez sentir mais de perto. Não tenhamos dúvidas que a nossa responsabilidade é maior quanto maior o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. Lucas 12, 47 e 48 diz assim a palavra de Deus: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então a cobrança de Deus, amados, é proporcional àquilo a quem Ele confia e o que Ele confia. Há responsabilidade para aqueles que tiverem mais privilégios. Por isso, lhes será também exigido mais.
Esta repreensão é também para aqueles que creem já os incentivos da graça, ou desprezar, aliás, os incentivos da graça, é um pecado maior que o pecado que havia em Tiro, Sidom e Sodoma. Jesus diz que aos piores criminosos, idólatras, devassos e imorais, haverá menos rigor no dia do juízo do que para estes a quem lhes foi dada a oportunidade do conhecimento e não se arrependeram verdadeiramente. Se tendo o conhecimento, amados, rejeitamos o compromisso com Jesus, então maior será o julgamento. A nós que conhecemos e rejeitamos o compromisso com Jesus, espera-nos um rigoroso julgamento. Ouvirmos a palavra da salvação e obstinadamente não queremos compromisso com esta mesma palavra, é sinal de que ainda não houve arrependimento sincero. E a terceira aplicação, cuidado com a autoexaltação. Jesus faz uma pergunta retórica aqui no verso 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura aos céus? Como disse anteriormente, o povo de Cafarnaum certamente se sentiu especial, não é? Por na cidade dele estar aquele de quem se tanto falava e que operara tantos milagres. Esta era a cidade onde Jesus tinha, como disse também, o seu quartel-general. Era ali que se reunia tantas vezes com os seus discípulos e certamente os habitantes de Cafarnaum sabiam disso. Né? Que orgulho! Ser a cidade central do ministério deste homem tão falado, tão famoso pelas cidades vizinhas. Eles realmente tinham tudo para serem os primeiros a entrar no reino dos céus anunciado por Jesus. Não só ouviram a pregação de Jesus, como viram a manifestação do seu poder nos milagres que ele fez naquela cidade. Eles se sentiam certamente superiores. As cidades de que Jesus aqui fala, Tiro, Sidom e Sodoma, para os cidadãos de Cafarnaum, estes de Tiro, Sidom e Sodoma, eram como lixo, não é? Eram corja. Aqueles que não interessam a ninguém. Sem comparação possível à sua elevada ética, à sua elevada moral. Mas Jesus os repreende, trazendo-os à dura realidade, dizendo: descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Não é? E continua: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma, terra dos perversos, dos imorais, do que para contigo. Não é? Terra de elevada ética, de elevada moral. Cuidado para não cairmos neste orgulho de nos acharmos num patamar tão alto de conhecimento e piedade e nos acharmos por isso melhor que outros. Pensemos em nós, que temos já conhecimento, não é, da doutrina sã, e pensemos também no maior criminoso, na pessoa mais perversa, mais imoral que conhecemos. O que Jesus nos diz é que, se porventura não aproveitarmos este conhecimento para dar frutos, se não aproveitarmos os meios da graça aos quais somos expostos vez após vez, teremos mais rigor no julgamento do dia do juízo do que para estes criminosos. A autoexaltação, este orgulho próprio, pode se tornar em soberba. E como diz em Provérbios 11:2, em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Quando achamos que já alcançamos posição tão elevada, amados, e encontramos em nós mesmos superioridade, é o momento de nos ajoelhar e pedir perdão, pedir misericórdia de Deus. Deus não nos salva porque somos importantes, como ouvimos tantas vezes. Deus salva-nos porque é amoroso, porque é misericordioso,
mesmo sendo nós pobres pecadores, insignificantes perante a santidade de Deus. E graça é isto mesmo, favor imerecido de Deus, porque se for por mérito, não é graça, não é? É justiça. E convenhamos, se nos fosse aplicada a justiça de Deus pelos nossos méritos, estaríamos todos condenados. Como diz a palavra de Deus, não há um justo sequer. Por isso, amados, em humildade nos rendamos todos os dias aos pés daquele que nos torna justos pelos seus méritos, que é Cristo Jesus. Para finalizar, hoje mesmo, Jesus quer dar esta oportunidade para aqueles que ainda não se arrependeram e creram no seu nome. Não percas hoje a oportunidade, porque a porta fecha-se e Jesus não quer que fiques de fora. O julgamento será certo, o dia do juízo virá e tu não vais querer estar do lado de fora da porta. A severidade e o rigor do julgamento será terrível para aqueles que ouviram a palavra de Deus e a rejeitaram. Para aqueles que tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus, a palavra da salvação, mas a rejeitaram. Jesus quer trazer luz à tua vida. Jesus quer te livrar dessa escuridão, dessa prisão em que ainda vives. Por isso, amado, não endureças o teu coração. Não tapes os ouvidos e ouve a voz de Deus. Só Jesus tem poder para te perdoar dos teus pecados. Ele morreu na cruz por ti, para que tenhas, através dele, acesso ao reino dos céus. Arrepende-te, confessa o nome de Jesus como teu Salvador e terás na tua vida paz com Deus, paz de Deus, agora e eternamente. Que a palavra de Deus nos abençoe. Amém.